Senhor nosso Deus, mais uma vez suplicamos a Ti, pedindo, Senhor, uma bênção neste assunto que vamos tratar. Nós possamos ter a Tua direção para falar sobre este assunto, que é um benefício para a Tua igreja, é um benefício para cada servo, que é os dons espirituais. Nos ajuda, Senhor, nos dá entendimento para explicar, para falar sobre este assunto tão importante, que muitas das vezes confundido, mas nos dá condição de esclarecer para a ajuda de muitos. E se eu possa estar fazendo com que aqueles que verdadeiramente precisam de um esclarecimento possam estar tendo contato com este vídeo, com esta conversa. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gosto sempre de louvar o Senhor. São louvores, todos os louvores que eu tenho colocado nestas palestras, nesses vídeos, são próprios. O Senhor tem me dado, eu tenho escrevido. Não tenho desejo de comercializá-lo, porque eu sinto que as coisas que vêm de graça, e como a própria palavra diz, cada dia um novo louvor para a honra e agradecimento dos feitos de Deus para nossas vidas. Eu recebi um presente, eu quero saber se você também recebeu. Foi Jesus Cristo, foi quem me deu este presente. Foi a salvação, quando lá do céu desceu. O homem não merece, mas mesmo assim Ele deu. Eu quero te lembrar, foi por nossa culpa que Ele morreu, mas na sepultura não permaneceu. Ele não se dobrou ao pecado, até a morte Ele venceu, nos mostrando que podemos vencer. Com este belo exemplo que nos deu. No nosso meio, o Espírito Santo está pronto para nos ajudar, nos dando força para o pecado rejeitar e dando meio para nossas vidas santificar, e água limpa para nossas vestes branquear. Só assim lá no céu vamos chegar. Só assim lá no céu vamos chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Que é, deixa eu olhar aqui. Vamos ver.
Então vamos para a palavra, depois nós cantamos mais um louvor. Então vamos, primeiro versículo da palavra, Salmo 68, verso 18, que diz o seguinte: Tu subiste ao alto, elevaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Então, esse salmo de Davi é uma exaltação, é uma poesia, mas que tem um sentido profético que nós vemos claramente que ele fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Quando ele disse, tu subiste ao alto e elevaste cativo o cativeiro. Quem fez isto foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele volta à sua glória, ele se faz cativo, até o cativeiro se torna cativo de Deus. E recebeste dons para os homens. E o que vem a nos informar isso aqui, quando nesta poesia Davi fala que recebeste dons para os homens? E inclusive que está relacionado que até para os rebeldes, até os que não... Porque Deus, ele é justo, ele dá uma oportunidade a cada um nesta terra. Porque vai ter um julgamento e depois ninguém vai ser tomado por incêndio. Eu não sabia. Sabe sim. Deus tem dado a mesma oportunidade que tem dado a uma pessoa muito bondosa, como também tem dado àquele rebelde, aquele que quer viver na sua razão, que acha que é superior a tudo. Todos recebem a mesma oportunidade. E como Deus é Espírito, esta chance que o homem ganha é através de dons, é através do Espírito Santo que promove este feito no meio dos homens. Então, é bem claro, para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Então, é a oportunidade que Deus dá. E Davi, nesta poesia, neste Salmo 68, versículo 18, ele expressa este desejo de Deus, este desejo de todos aqueles que são voltados para o reino da glória. Nós temos também esse desejo para que todos os homens alcançassem a salvação e não perecessem eternamente. Eclesiastes, nós vamos ver também uma situação de Salomão. Eclesiastes 3,13 diz assim: e também todo homem come e bebe, e goza bem do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então, se nós temos hoje força para trabalhar, para buscar o nosso pão de cada dia, é uma dádiva do céu. Dom é dádiva, é presente de Deus, que, como este primeiro louvor que nós cantamos agora, fala que recebi um presente. Nós, os dons espirituais, eles vêm como um presente para o homem conseguir se desvencilhar do pecado, da condenação, e ele possa mudar uma característica de vida, aquela vida interesseira, por uma vida em busca de um reino eterno que foi preparado pelo próprio Deus para nossas vidas. E nós ouvimos mais a voz de Deus através dos dons espirituais. E depois, no final, nós vamos ver uma lista em 1 Coríntios, que tem ali uma listagem de 9 dons, mas não são apenas aqueles.
E por que nós estamos buscando aqui no Velho Testamento? Porque o Senhor, por ser justo, ele deu oportunidade ao homem a todo tempo. Ele sempre deu meios para o homem ter um contato com ele, entender que ele ama o homem que foi criado na face da terra. E isto, lá no passado, ele usou profetas, ele usou sacerdotes, usou servos fiéis. E hoje ele usa o homem com bem mais limitações, mas ele deixou a palavra escrita, a palavra que é a palavra da verdade, é a palavra, nós conhecemos as Escrituras Sagradas como a palavra de Deus, e nós só entendemos o escrito desta palavra, dessas Escrituras Sagradas, quando dos céus nos é dado o entendimento. Isto também é dom de Deus. Então, Eclesiastes, Salomão escreve que é também todo o homem come, bebe e goza bem do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Porque o homem ele não alcançaria nada se não fosse Deus estar olhando, ele está dando oportunidade a todos. Então, o fruto do trabalho também está expressamente bem claro que ninguém trabalha se não tiver um dom de trabalhar, porque tem muitos indivíduos que só querem explorar, viver do suor do outro e não tem esta natureza para uma obediência, porque o trabalhar foi uma ordenança de Deus para o homem que viveria do suor do seu rosto. Então, isto é algo que nós devemos meditar e aplicar nas nossas vidas, não ser pesado a ninguém. E quando temos esta consciência, isso é uma ciência que temos, que devemos obedecer, que devemos fazer aquilo que a palavra de Deus tem nos mandado. João 4:10 é uma situação também que o próprio Jesus, disse assim, Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pediria águas para beber. E ele te daria água viva. Quer dizer, ele ali estava na beirada de um poço, fala aqui daquela situação da samaritana, da mulher samaritana, que nós sabemos historicamente que os judeus não gostavam dos samaritanos por ser uma raça misturada, tipo brasileiro. Nós brasileiros somos de uma mistura de raças. Aqui tem gente de todo canto da terra que habitam aqui nesta terra brasileira, e desta mistura veio primeiro do português com o índio, depois dos escravos com índios e com brasileiros, e assim foi misturando. Hoje nós temos gente de todas as raças, todas as nações. Então era tipo samaritano. O samaritano era uma mistura de raça. E o povo, simplesmente por esse motivo, não se dava com o samaritano. E quando Jesus chegando ali na beirada daquele poço, aquela mulher samaritana tirando água, ele pediu água. E ela admirou daquela situação e falou assim: poxa, tu sendo judeu pede de beber para mim, que sou samaritana? Aí Jesus responde exatamente: olha, se você soubesse quem te pede água, se tu conhecesse o dom de Deus, você saberia que quem te pede dar-me de beber. E você pediria.
e eu te daria da água viva que salta para a vida eterna. Então, nós só vamos ir lá na lista dos 9 dons de 1 Coríntios 12, nós vamos encontrar ali um dom. Ele nem é muito comentado nos meios religiosos, mas eu consegui enxergar como um dos mais necessários para a vida do homem no modo geral. Além da fé, esse dom de discernir espírito, ele é um principal para que o homem não seja enganado. E aquela mulher não tinha esse dom, então ela admirou, só reconheceu ali a fisionomia daquele homem que era judeu, e ela admirou por ele pedir água. Então, se ela tivesse esse dom de discernir espírito, ela seria igual o apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta: e vocês, quem diz que eu sou? Ele respondeu: tu és o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ela reconheceria. Então ela ia pedir da água, a água da vida, não esta água que descedenta a sede por alguns minutos, mas sim a que salta para a vida eterna. Então nós vemos a necessidade de todos alcançar esta dádiva de Deus através do Espírito Santo, que são dons. E Romanos 5,15, Paulo traz uma informação também muito importante, dizendo assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus, e é dom. Porque dom de Deus é um presente gratuito que ele dá para o homem ir desvencilhando de pecado. É saber quem está falando com ele, se ele está sendo enganado ou não. O Espírito Santo nos capacita estas coisas. Um só homem, no caso Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Quer dizer, assim como Adão, a herança de Adão, que é a ofensa contra Deus, que foi a desobediência, ali morreram muitos. Mas, através de Jesus, pela sua dedicação, pelo seu grande amor, também deu vida a muito. Mas não essa vidinha terrena que dura aí no máximo 100 anos. A vida eterna. Então ele veio trazer gratuitamente o dom de Deus. Romanos ainda 16, versículo 16, fala do dom gratuito de Deus. O que dom é esse? É a graça. Então nós não podemos ficar ali apenas parado naquela lista de 9 dons, e aquilo ali, quando Paulo escreve ali para a igreja de Corinto, havia esta necessidade deles se consertarem em tantas coisas. Então ele deu aquela lista, mas são muito mais. E o maior dos dons que nós podemos alcançar não é ciência, não é sabedoria, não é profecia, não é interpretação de língua, não é língua estranha. O maior dom que nós podemos alcançar de Deus é o amor. Porque ninguém ama tão facilmente. Ele pode amar a si próprio ou aquela pessoa que está próximo dele, mas ele não ama o seu semelhante. E este tipo de amor é um dom gratuito de Deus, que ele dispensa a todo homem na face da terra. Todos deveriam buscar esta dádiva de Deus, esse dom precioso que é o amor. Ainda 6, que fala que o salário do pecado é a morte,
E o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, para confirmar o que nós temos mencionado até agora, se nós alcançamos pelo dom gratuito de Deus, que dom é esse? Amor. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. E agora vem 6:23. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, Romanos ainda, capítulo 12, verso 6, ele traz algumas informações que eu acredito que é o principal dom para o homem sobreviver na face da terra. Ele fala exatamente da fé. Até a profecia é pela fé. Ele esclarece isso. Quando o homem espiritualmente está muito agarrado ali, hoje eu vou em tal lugar porque vai haver uma profecia para mim, vai me esclarecer alguma coisa nesse sentido, eu estou com um problema aí, eu quero ouvir Deus falar através de uma profecia. Por que não ter fé se você já orou? Por que você não ter fé que vai receber, se for uma coisa útil para a sua vida? Porque muitas das vezes o homem pede coisa supérflua, que não tem sentido nenhum na sua vida. Pede as coisas apenas para esta terra, para este tempo, porque aquele que é da terra, ele fala da terra e vive para a terra. Enquanto aquele que é do alto, ele é sobre todos. Então, Paulo aqui em Romanos 12, verso 6, até a profecia é pela fé. Então, Paulo ele esclarece mesmo. Agora, 1 Coríntios 7 traz ainda algumas coisas importantes, que diz: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tenha de Deus o seu próprio dom. Paulo, ele se sentia que vivia corretamente na caminhada, ele também deu muitos exemplos disto, mas ele reconhece que hoje nós, como igreja, nós somos parte do corpo. Um é para ser pé, outro é para ser mão, outro é para ser olho, outro é para ser ouvido, outro é para ser boca, outro é para... Cada um recebe de Deus o próprio. Tenha de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e o outro de outra. Então ele reconhece isso muito bem no capítulo 7 de 1 Coríntios. E traz também 1 Coríntios, no capítulo 12, aí vai trazer a lista da diversidade de dons. Que o primeiro é sabedoria, o segundo ciência, terceiro fé, quarto cura, quinto maravilhas, sexto profecia, sétimo dom de discernir espírito. Ele quase não é comentado, mas é muito necessário, principalmente na vida de obreiros que estão trabalhando com o público dentro de algumas igrejas. Aí vem o oitavo, variedade de língua, e o nono, interpretação de língua. Então nós vamos tentar explicar de um por um aonde esses dons se encaixam na igreja e se encaixam na vida de cada um que vive aqui nesta terra. Nós vemos aqui o primeiro da lista, a sabedoria. Então nós vamos ter como exemplo o rei Salomão, que quando ainda muito jovem é ordenado rei, e ele prostou diante de Deus para ter sabedoria. Porque se não tiver sabedoria, nós vamos ver tantas coisas que nós presenciamos aí que escandalizam
nas igrejas que se diz pentecostais, faz tantas coisas porque não tem sabedoria que escandaliza. Principalmente quando vai querer exibir o dom da língua estranha. É uma mistura que faz uma confusão que não entende nada. E o próprio Paulo, ele ensina isto no capítulo a seguir de 1 Coríntios 13 e 14, ele dá muitas explicações. Por exemplo, no dom de línguas estranhas, que fala, ele não é proibido que isso seja manifesto no meio da igreja, mas por 2 ou 3 no máximo. Se não tiver quem interprete, para não deixar uma confusão no meio do povo, que todos 3 calam. Todos que começaram a falar em língua, eles calam a boca e fica quieto. Deixa aquele dom de língua estranha para uma intimidade própria dele para com Deus, no momento de íntima comunhão com Deus. Não precisa dispor ali para querer ser identificado como o mais espiritual daquela congregação. Então, para fazer desta maneira, nós precisamos ter sabedoria. Então, é o primeiro dom alcançado do Espírito Santo, é buscar sabedoria. E o homem sábio, ele não fala demais, ele ouve, ele medita, para depois falar alguma coisa. Isto é sabedoria e isto é dom de Deus. Segundo, a ciência. O que é a ciência? A ciência, ela abrange um campo muito vasto na vida do homem. Porque através da ciência, descobre medicamentos novos, o indivíduo alcança conhecimento e sabedoria para construir algo a benefício do ser humano. Então ele atinge vários campos da vida do homem na face da terra. E terceiro, fé. Este é o dom principal para levar o homem à salvação. E também na nossa vida cotidiana, se você não acreditar, como você plantaria uma roça e jogou aquela semente ali na terra, se não acreditasse que aquela semente iria morrer, brotar, arvorecer e frutificar de novo. Aquela paciência que você tem de esperar ali 4, 5, 3 meses para uma semente, 5 meses para outra, 8 para outra. Por exemplo, uma plantação de aipim, você vai botar um pedaço daquele caule ali na terra, ele vai brotar, mas no mínimo 8 meses para ter uma raiz que você possa consumir. Então você precisa ter fé que Deus vai abençoar, que aquela planta vai nascer, crescer, florescer e frutificar. Isso também precisa de fé. E foi provado cientificamente que nós temos 2 tipos de fé. Tem a fé natural do homem, que é a fé mais explorada em todo o meio religioso, e tem a fé que é dom de Deus. A fé natural do homem é para a vida cotidiana do homem, ele é necessário tudo. Precisa de fé. Até para curar a enfermidade, cientificamente já foi comprovado. E a fé que é dom de Deus é aquela que o próprio Jesus mediu ali como um tamanho de um grão de mostarda, de uma sementinha. É a fé necessária para a nossa salvação. Porque quando nós temos esta fé dada pelo Espírito Santo, nós aprendemos a viver na dependência de Deus. E isto é algo muito sublime para nossas vidas. Agora vamos para a quarta fé. É uma que os homens, que o ser humano procura demais
é a cura. Dons de curar, ela vem, interessante se observarmos lá nas Escrituras, ela está no plural, ela é dons de curar, porque Deus envia curas de várias maneiras. Eu já vi alguém falar, não vou no médico porque eu tenho fé. Ele não tem fé, porque ele não sabe que se tem um médico que trata de alguma enfermidade, aquilo é dom de Deus. Foi Deus que abençoou aquele indivíduo para ter aquele dom de passar um medicamento, fazer um exame e saber qual o medicamento que vai combater aquele tipo de enfermidade. Então, tem as curas milagrosas, como nós mesmos já podemos presenciar algumas, como eu já até falei isto algumas vezes, uma servinha que estava iniciando na igreja, ela estava para operar um mioma, e o Senhor nos orientou para ir na casa dela antes dela ir para o hospital. E ali, quando estávamos orando na casa dela para que Deus colocasse as mãos naquela caminhada, ela recebesse uma experiência dos altos, uma experiência que pudesse levar ela da vida cotidiana para a vida eterna. E ela, quando chega ali no hospital, já na mesa de cirurgia, houve lá alguma coisa diferente, o médico manda fazer um exame e aquele mioma foi retirado misteriosamente. Então, esse tipo de cura, e é até classificado como uma grande maravilha, mas sabe qual a maior cura que nós podemos alcançar e devemos procurar nos meios religiosos e na presença de Deus? É a cura da nossa alma, que está enferma por causa do pecado. Então, esta é a maior cura que o homem precisa procurar. Ele está com a alma enferma e não procura tratamento. E esse tratamento só vem através de Deus, através do nosso Criador, através de Cristo, que é o nosso Redentor. Aí vem o quinto dom, que é o dom de maravilhas, também está no plural. O que é maravilha? Só tem muitas coisas. Nós vemos curas maravilhosas, nós presenciamos livramentos maravilhosos, como, por exemplo, um carro bateu, morreu a família toda e ficou um ali naquele meio sem sofrer um arranhão. Isso é uma grande maravilha. Então, Deus opera maravilhas de várias e várias maneiras. Aí vem o sexto dom, na listagem dos 9 que nós falamos em 1 Coríntios, mas não devemos nos deter apenas nesses 9 dons. Aí vem o sexto, que é a profecia, aquilo que o homem tanto valoriza, mas precisa ser muito bem observado, porque tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos mestres. E o que nós devemos saber se esta profecia vem de Deus, ou está sendo da carne, ou do adversário. Primeira atitude nossa, conferir se aquilo está mais profecia ou revelação e tudo, está enquadrado nas Escrituras Sagradas. Se fugiu da Escritura Sagrada, não confia muito naquilo, não. E esta profecia, porque toda profecia que nós precisamos espiritualmente está nas Escrituras Sagradas, enquanto nós, algumas vezes, assistimos pessoas que lideram certas organizações religiosas, profetizando e falando contra a palavra, que não só precisa das revelações. Isso nós vemos muito nos meios que se intitulam mais espirituais do que todos.
Os pentecostais e o neopentecostais, eles fazem muito isto. E nós não podemos acreditar em tudo que está sendo divulgado. Nós vemos um exemplo muito interessante lá nas Escrituras, que teve ali rei de Israel, que tinha ali equipes de profetas para poder estar aconselhando ali no seu governo, mas ele é aquele tipo que só quer saber de profecias que beneficia ele. E a profecia, as profecias verdadeiras, biblicamente, não promete coisas boas para ninguém. Aquilo vem como um alerta para deixar de cometer aquele tipo de pecado, para que ele não venha sofrer danos. Então a profecia, geralmente, ela vem nesse sentido. Então aquilo que está te prometendo riquezas, prometendo 1000 coisas desta terra, não acredita não, porque não é a verdade. Geralmente são mentiras inventadas para poder massagear o ego do homem. Aí nós vemos agora a sétima, que eu classifico até mais importante, mais benéfica para as nossas vidas do que própria da profecia, que é o dom de discernir espíritos. Porque através deste dom nós vamos saber de onde está vindo aquele recado, igual muitos costumam dizer. Uma vez eu fui em Cachoeiro, e ali uma sobrinha da minha esposa me levou numa neopentecostal desta, e ali um galpão muito quente. Eu saí com a filhinha dela, mais velha, era criancinha pequena nessa época, de dentro daquele galpão, porque ali no Cachoeiro de Itapemirim é muito quente, e coloquei a menina em cima do capô do carro, estava em frente àquela porta daquele galpão. E ali falou aquele homem que veio lá, não sei de onde, que encheu aquele galpão aquela noite. Aí quando terminou aquela prática que eles estavam ali, eu não vi em nenhum momento a palavra ser ensinada. Só que fulano está com dor na canela, outro está com dor na barriga, outro está com dor na cabeça, outro está com o dedo amassado, não sei o que, esse tipo de coisa. Aí quando ela saiu, ela me perguntou: tio, se eu gostou? Eu falei assim: olha, antes de responder a você se eu gostei ou não, eu vou te fazer uma pergunta também. Aí deve ter muito desviada. Ela falou: inclusive eu sou desviada. Eu falei: pois foi o que eu senti. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra da verdade, não foi ensinada nesta reunião. Só foi mostrado que um estava com dor de barriga, outro estava com dor de cabeça, outro com dor no peito, outro com dor não sei aonde. Mas a palavra, que é a palavra da verdade, a palavra que liberta o homem, não foi ensinado. Foi o que eu senti. Aí vem o 8º dom da lista de 1 Coríntios 12, que é a variedade de línguas. Aqui atinge um campo bem vasto, que inclusive nós vemos este dom sendo manifesto lá em Atos dos Apóstolos 2 de Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens judeus ali de poucas cultura humana, de poucos conhecimentos, e eles estavam ali em obediência à ordem de Jesus Cristo, que falou que ele voltava para a sua glória, mas que era para eles permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E ali houve esta variedade de línguas, porque todos eram um período de festa, onde tinha muita gente em Jerusalém, pessoas de todas as nações conhecidas da época, e aqueles indivíduos puderam ouvir a respeito da salvação, a respeito da vida de Jesus Cristo, que era o único que promovia esse tipo de coisa. E ele não foi ali em línguas estranhas, não. Foi em variedade de línguas. O cara que era judeu, ele falou em romano, ele falou em grego, ele falou em
na língua de vários países que estavam ali, representados por indivíduos. Então, a variedade de línguas eu consigo entender desta maneira. Que muitas das vezes o Espírito Santo vai te usar de uma maneira sublime e maravilhosa para alcançar vidas para o reino dos céus. E vem o último, que é o 9º, que é a interpretação das línguas. Também está logo no capítulo seguinte de 1 Coríntios, onde ali levanta alguém e começa a falar em línguas, e Paulo fala que se não tiver intérprete, que cala todo mundo. Exatamente porque os dons espirituais é para a edificação da igreja, não para a confusão na igreja. 1 Coríntios 13, tem toda ali uma lista bem grande de ensinamento, coloca ordem na casa. É exatamente para isto que serve a interpretação das línguas, para não deixar virar bagunça. E recomendações à caridade. Então, no capítulo 13, ele recomenda muito isso, que não adianta nada, o cara fala a língua do anjo, a língua do não sei de quem mais, mas a caridade não é exercida no meio, então falta o amor. Quando isto não acontece no meio da igreja, falta o principal dos dons, que é o amor. E isto precisa estar no seio da igreja, estar no meio da igreja. Tem o pobrezinho ali passando necessidade, a família, filhos com necessidade, e o outro lá não chega nem perto daquele ali, porque aquele ali é uma dificuldade. Então, não utiliza tudo quanto é tipo de dom que possa ter naquele meio religioso. Também saber sofrer. Paulo recomenda a esse respeito que nós temos que ter uma perseverança, a saber sofrer, ficar ali firme na presença de Deus, porque aquela prova vai nos fazer crescer, com certeza. Não crescer para o nível social dessa terra, mas crescer diante de Deus. Temperança, nós vamos ser vidas moderadas, isso também é dom de Deus. O indivíduo bondoso também é algo que precisamos exercitar nas nossas vidas. Então, e a última recomendação é não haver língua sem interpretação e também o indivíduo ser justo. Eu vou dar razão a quem tem razão, não quem eu acho que merece a razão. Hebreus 6,4, dom espiritual, só é dado pelo Espírito Santo. Não, eu vou impor a mão, você vai ser batizado no Espírito. Não. Ele não manda no Espírito Santo. Ele só é dado pelo Espírito Santo. Tiago 1,17, toda boa dádiva e toda a boa perfeito vem do alto. Aí torna a repetir aquilo que o apóstolo João escreveu lá no capítulo 3, 31. Então ele vem do alto, e do alto só pode vir de uma pessoa que endereça isto ao homem que necessita. É o nosso próprio Deus, é o nosso próprio Jesus Cristo, é o nosso próprio Criador. Descendo do Pai, das luzes. Então, Tiago, ele escreve, ele vem, e quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Em quem não
mudanças sem sombra de variações. Então, ele encerra exatamente com isso, nos esclarece, para mim esclarece muita coisa, e o que eu peço a Deus neste momento é a consciência do homem para ter sabedoria para discernir aquilo que é verdade, aquilo que vem da eternidade. E hoje o que nós temos que fazer é agradecer ao Senhor por esta tão grande bondade, por este tão grande amor para com nossas vidas, que Ele nos dá meio para sustentar nossas vidas diante da face do Senhor. Vamos encerrar louvando o Senhor com mais um louvor. Diz assim: eu me pus a meditar, entrei no mais belo jardim, então senti o poder de Deus agir em mim. Fui transportado por uma intensa luz. Foi assim. Fui transportado por uma intensa luz. Foi assim. Enquanto não chegar o grande dia, preciso continuar a santificação até ganhar a estatura perfeita de um varão, até ganhar a estatura perfeita de um varão. Eu não quero ser consumido quando estiver de face a face com meu Criador e contemplar a tua glória para gozar do seu grande amor e contemplar a sua glória para gozar o seu grande amor. Preciso ouvir o bem-vindo do meu Senhor. Eu quero estar de roupas novas e as lâmpadas cheias e com reserva, porque o azeite não acabou. Eu quero estar de roupas novas e as lâmpadas cheias com reserva, porque o azeite não acabou. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queremos, Senhor, não queremos pedir like, igual muitos têm pedido, mas que essas mensagens, essas conversas, esse esclarecimento possa chegar ao ouvido de pessoas que verdadeiramente está precisando, até para um crescimento espiritual. E nós não queremos, Senhor, ser tomados de vaidade, mas sempre com alegria de estar
transmitindo o seu grande amor. Nós encerramos mais esta palestra no nome do Senhor Jesus. Amém.